Estamos mais uma vez em transmissão, fazendo o que é possível. E Deus, nosso Senhor, se encarrega do que é impossível, fazendo o que podemos fazer. E Deus, especialista em fazer coisas que ninguém pode fazer. Então entregamos tudo na mão dele mais uma vez hoje à noite. Boa noite, Shalom. Deus abençoe você. Hoje nós vamos continuar com o assunto de adoção e vamos ver o confronto do livro de Josué. Ele é o livro que nós vamos ler. Josué capítulo 11, no versículo 21, 22 e 23. Josué, abra a Bíblia em Josué 11, 21. Depois, com o tempo explicando, vamos para o livro de Efésios, para pairar sobre esse assunto, que vai durar mais uns 4 cultos aí, umas 4 palestras, e você não perca, né? Para não perder o fio da meada, como diz assim. Adoção. Ontem explicamos sobre adoção espiritual. E hoje iremos fazer a explicação da adoção, tipificando os dois livros, né? Vamos explicar. Então vamos ler o livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 11, versículo 21. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Asdod. Agora o versículo principal. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Amém? Graças a Deus. Amado Senhor, acrescenta as bênçãos à leitura de sua santa palavra em nossas almas, no nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Graças a Deus. Então, para dar uma pequena retrospectiva sobre o assunto de ontem, nós chegamos à conclusão em que a Bíblia e a mensagem nos ensina que nós somos filhos adotados. Nós temos uma adoção espiritual. A nossa velha natureza, o mundo, né, que tinha nos gerado através do pecado, através da iniquidade, da mentira, através de um novo nascimento, uma experiência com Deus. Deus, em Cristo Jesus, nos resgata e assina a nossa adoção no Calvário com o sangue de Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Adoção espiritual. É um tipo de Israel, que Israel teve 3 estágios. Primeiro, saiu do Egito, que representa o mundo. Caminhou no deserto, que representa o período de purificação. Deus disse que colocou o seu povo no deserto para arrancar o melhor que ele tinha. Terceiro, a entrada em Canaã. Então são 3 fases.
exatamente como acontece com a igreja hoje. A igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, e também podemos levar isso como uma ilustração perfeita de como o ser humano é tratado em saída do Egito, justificação, caminho do deserto, através da coluna de fogo, nuvem, como santificação, e a entrada em Canaã, que representa o batismo do Espírito Santo. Amém? Corretamente. Então agora temos aqui, você lembra que a adoção, nós vamos chegar nisso ainda, na emancipação da adoção, onde a pessoa, onde você é adotado, mas você não tem todos os direitos ainda de herdeiro. É como se fosse um menino. Mesmo sendo filho, tem que trabalhar com os serviçais, com os empregados, até atingir uma maturidade. E lembra que eu disse que Deus não confia em você enquanto você não tem o Espírito Santo. Deus não pode confiar em você e em mim se não temos um novo nascimento. E assim, através de um tutor, lembra que eu falei do tutor? Aio, um instrutor, um curador? Exatamente. Esse instrutor é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora continua. Ele sai daquela pessoa anonimata, ele sai porque nós colocamos como se fosse o Espírito Santo, mas agora nós vamos dar um nome para essa dispensação agora, nessa parte do confronto de Efésios com Josué, adoção. Josué, o próprio nome Joshua, ou Joshua, significa Jesus Salvador. Josué aqui, ele passou a ser o comandante agora. Moisés tinha morrido, ele sofreu a morte e deitou numa rocha e os anjos o levaram. Ninguém nunca achou a sepultura de Moisés, porque os anjos levaram ele. E agora Josué tem uma promessa. Quando Josué é empossado no lugar de Moisés, Josué tem uma promessa. Josué fala com Deus e Deus diz assim para ele: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como fui com Moisés, também serei contigo, Josué. E o profeta ensina que essa promessa é para a noiva de Jesus hoje, para você e para mim. Assim como fui com Moisés, serei contigo também. Então Josué passa a ser um novo general, um novo líder de Israel. E ele ficou incumbido como o curador, como o instrutor, como o tutor, para levar a pessoa à adoção plena, não é? Então Josué é responsável agora para levar Israel dentro de Canaã. E olha como Josué faz um trabalho de especialista. Josué sabe trabalhar com a arca, Josué sabe trabalhar com os cantores, Josué sabe trabalhar com os levitas, Josué sabe trabalhar com os sacerdotes, Josué sabe trabalhar com o povo, o leigo, com os anciãos, Josué trabalha com os espias, Josué delega, legisla também. Olha que grande homem Josué foi. E ele aqui é tipificado como o Espírito Santo. Amém? Então é o Espírito Santo que tem que guiar a igreja. Lembra que eu falei em João 14? Que Jesus mandaria o Espírito Santo e este o ensinaria, os guiaria em toda a verdade? Assim foi Josué. Por isso que temos um confronto aqui. Temos um confronto com o livro de Josué e o de Efésios. Por quê?
Hoje existem duas linhas de pensamentos no meio do cristianismo, né? Do meio do protestantismo, ou seja, dos evangélicos. Se você não sabe, você vai ficar sabendo. Existe a linha dos armenianos e a linha dos calvinistas. Um é liberal, outro é radical. Então, o livro de Efésios, ele consegue nos colocar no centro. Por isso que o profeta de Deus disse que o calvinismo nos puxa totalmente de um lado. É um extremo. E o armeniano puxa totalmente desse lado. É outro extremo. Tanto o liberalista como o radical. Como aquele eu sou predestinado, uma vez salvo, não importa o que eu faço, você salvo. Isso é o pensamento calvinista. Né? E existe o pensamento de armenianos, que eles dizem que você tem que ter obras para salvar. Eles confiam nas obras. Então o lado sempre armeniano vai exigir das pessoas radicalmente jejum, oração, mas forçado. Vai passar o centro, vai ser radical, a tal ponto de criticar as pessoas de um modo maléfico, sem edificação. A Bíblia ensina que só o Espírito Santo nos dará o peso certo e o equilíbrio. Não é? Então você vê, você tem que pregar o Evangelho, mas mostrar o juízo, claro, porque existe um céu e existe um inferno. Mas nós temos que acreditar que é o seguinte, não é nós que fazemos essa obra. Não é nós. Por um lado, existem aqueles que não fazem nada, deixam tudo na mão de Deus, na mão da eleição, na mão dos predestinados, na mão... E por outro lado, tem aqueles que querem fazer tudo pelas suas próprias mãos. E não é assim. Respondendo o lado armeniano, a gente pode usar a Bíblia nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Podemos usar outra parte da Bíblia. Nenhum homem pode vir a mim se o Pai primeiro não trazer. Então você veja que o livro de Efésios é a primeira igreja gentílica, né? A primeira era também. Era uma igreja pequena, aproximadamente 12 membros, acho que não chegava a 20. Teve João, evangelista como pastor, e Paulo também, né? E também Apolo. E era uma igreja onde o apóstolo São Paulo falava de coisas grandes, coisas profundas da Bíblia. No entanto, temos um outro paralelo. A igreja de Coríntios, uma igreja enorme, uma igreja grande. Agora, eu não estou dizendo isso para manchar uma igreja grande e exaltar uma igreja pequena, porque tem que ter um equilíbrio. Existem igrejas grandes que têm um bom espírito também, né? Acredito que tem muitas. E também tem igrejas pequenas que têm mau espíritos também. Então, tem que haver um equilíbrio aí. Acontece que a igreja de Coríntios, uma grande igreja, recebeu uma demanda de mulheres pregadoras. Mulheres sacerdotisas da deusa Diana. Uma pedra que, segundo os coríntios, caiu do céu em forma de uma mulher, parece que grávida, e ali eles passaram a adorar como a imagem da pedra era parecida com uma forma de uma mulher. Então foi criada a doutrina, um dogma que era só mulheres sacerdotisas, pregadoras, profetisas. E elas tinham acabado de aceitar a mensagem através de Paulo. Por isso que Paulo, ele responde a carta de Coríntios, se você perceber, são respostas a perguntas que eles estavam sofrendo ali, perguntas e respostas. Paulo diz assim: acerca do que vocês me perguntaram,
vos escrever acerca do que vocês estão me perguntando. E temos ali vários temas. Mas quando você vai para a igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios, não existe problema. Não existe problema com mulher pregadora, ela sabe a posição dela. Não existe problema com mulheres no tocante ao seu corte ou não corte de cabelo. Não existe problemas com línguas estranhas, com profetização. Não existe problemas com organização, com ordem da igreja. A igreja de Éfeso, ela estava estabelecida. Ela estava fundamentada, amadurecida na palavra. Eles não eram como os coríntios, que tinham que tomar leite ainda, começaram um pouquinho a ser mimados. Não, agora estamos no livro de Efésios, onde você não precisa ter tapinha nas costas para ir para a igreja, onde você não se ofende por qualquer coisa que ouve, ou acha ruim por qualquer coisa que sabe. Não, você está agora na igreja de Efésios, onde o Espírito Santo, como Josué, repartiu a igreja. Então, quando começamos a ler o livro de Efésios, percebemos já muitos mistérios. Mistérios de predestinação, presciência, eleição. Vemos o assunto de estar assentados em lugares celestiais. Nós vemos ali o ensinamento de semente da serpente, filhos da ira, ressurreição. E entramos também na repartição dos dons. Porque é no livro de Efésios aonde Deus usa o Espírito Santo para repartir os dons e os ministérios. Bom, vamos devagar, nós temos um pouco tempo, né? Mas vamos começar. Vamos para Josué. No tempo de Josué tinham 12 tribos. 12 tribos. Na verdade eram 14 mais uma. Mas essa era mulher, não tinha direito à genealogia. Tinha Dan e Efraim, mas Dan e Efraim foram tirados, né? Uma certa hora foi tirado. Então 12 tribos, nasceram todos de Jacó, de Israel. Ele tinha 12 filhos e depois entrou o de José também, o filho de José. Mas cada vez que aqueles patriarcas nasciam da Raquel, da Bila, da Ziba, eram duas concubinas e duas esposas, Leia, Lia, Raquel, Bila, Ziba, 4 mulheres que Jacó tinha. E delas nasceram os patriarcas de Israel. Ruben, nasceu Naftali, nasceu Issacar, Efraim, Manassés, Efraim, Dan, Gade, Zebulon, né? E assim sucessivamente. Acontece que o profeta explicando aqui, a mensagem nós estamos explicando aqui, que houve uma inspiração. Josué não sabia o que estava fazendo, ele representando o Espírito Santo, mas ele não tinha ciência do que estava fazendo e bateu exatamente conforme as inspirações das mães dos patriarcas. Porque quando Raquel deu à luz, né, e houve um momento que ela disse, se chamará Levi, significa junto, né, se chamará Azer. E cada nome que a mãe hebreia, que a mãe daqueles patriarcas deram, foram relacionados com o tipo de dor de parto, momento, lugar, aflição para dar à luz aquelas crianças. Porque se você não sabia, a mãe que tinha o costume de dar o nome ao filho. Bem, aqueles patriarcas tinham seus nomes relacionados conforme a dor de parto.
Agora vem Josué, coloca a arca na frente, e ele tem que agora destruir os reinos que estão em Canaã. Por isso, alguns estudiosos bíblicos, baixa um pouquinho, eles acreditam que Canaã é o milênio. Nós da mensagem não acreditamos nisso. Por quê? Porque Canaã não é o milênio. Porque em Canaã teve lutas, teve morte, teve guerra, teve espada, teve dilacerações, né? Ódio, raiva. No milênio não haverá morte nenhuma. Ninguém morrerá no milênio. Então Canaã não é o tipo do milênio. Canaã é o tipo do batismo do Espírito Santo. É um tipo totalmente espiritual. Porque quando Israel saiu do Egito, era justificação. Chamados para fora, viraram uma igreja. A palavra igreja, eclésia, significa chamados, tirados do mundo, tirados para fora. Depois no deserto, passaram pelo período de santificação. 40 anos se debatendo, 40 anos se debatendo com natureza, se debatendo com modo, com vício, aquela coisa e tal, e comendo maná, sendo curado, serpente, santificação. Mas quando eles entraram em Canaã, representa o batismo do Espírito Santo. Aqui chegamos numa etapa boa, sabe por quê? Porque agora temos um nome do tutor. Aqui temos um nome, Josué, que significa Jesus Salvador. Aleluia. Amém. Então, Josué, como general, ele pegou, vem aqui, ganhou a guerra de Jericó, de Amaleque, dos Anaquins, dos Jebuseus, dos Edomeus, dos Moabitas, de tudo, derrotou todos. E agora a terra estava grande, depois do Jordão. Josué que ficou responsável em pegar aquele povo, que eram os filhos de Deus, ensiná-los, né, a como entrar em Canaã. Josué foi o responsável em fazer eles entrarem em Canaã, porque a lei representada através de Moisés não conseguiu. A lei apenas serviu de aio do supervisor, mas a lei não consegue dar o batismo do Espírito Santo. É aí onde entramos em choque com a doutrina armeniana. A doutrina armeniana não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não proves, não pode, não vista, não faz. Doutrina armeniana. Porque eles acreditam que a salvação é pelas obras. Você tem que ter obras, né? Isso tem uma explicação. E os calvinistas, que são aqueles tranquilos, sossegados, vivem de uma maneira acomodada, sem reflexão correta e séria, e pensam que porque existe a predestinação, serão salvos da mesma maneira. Não importa, e nem acreditam direito no livre-arbítrio. Bem, estamos chegando aqui a uma conclusão. Tem que haver um equilíbrio. Perguntaram para o profeta de Deus: o senhor é calvinista? Sim, eu sou calvinista até onde Calvino está de acordo com a palavra. Então quer dizer que o senhor é armeniano? Não, eu sou armeniano até quando o armeniano está com a Bíblia. Veja aí o equilíbrio do nosso profeta. Amém? Então vejamos só. Quem que pode dar esse equilíbrio para você? O Espírito Santo. Só isso. Só o Espírito Santo pode dar esse equilíbrio. Então, são fases. Por isso que eu disse ontem. A pessoa levanta a mão na igreja, aceita, nasce dentro da igreja, mas o processo para levar aquela pessoa até o amadurecimento são 7 etapas da estatura do Cordeiro de Deus.
Bom, Josué pegou, vem aqui, Rúben, conforme o seu nome, né? Eu não tenho tempo para especificar todos os nomes, mas posso dar algum para você, né? Vem aqui, Rúben, você tem o dom de carregar, que a tribo de Rúben, a tribo de homens fortes, carregavam as bagagens de Israel, as tendas, montavam, desmontavam. A outra tribo é que lutava, a outra tribo fazia comida, a outra tribo caçava, e a outra tribo era responsável pelo sacerdócio, e assim vai. Vem aqui, Rúben, o seu dom é plantar milho. Então você vai plantar milho nessa terra de Canaã, nessa parte de Canaã, e essa parte vai se chamar território de Rúben. É um exemplo. Vem aqui, Issacar. Vamos dizer assim, um exemplo. Vem cá, Issacar. Seu dom é plantar trigo, não é? Vamos dizer assim. Vem aqui, Judá. Você vai para essa terra aqui, plantar trigo. Issacar é outra coisa. Então foi Josué, através de uma inspiração, o profeta diz que ele foi inspirado para relacionar, para selecionar, para colocar cada um em sua posição, em sua possessão em Canaã. O que Canaã representa? O batismo do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem para nós? Cura divina, ressurreição, prodígios, milagres, sinais, línguas estranhas, profecias, salmos, hinos, missões, evangelismo, né? Professor de escola dominical. Aí eu estou chegando lá. O livro de Efésios começa com o Espírito Santo nos dizendo que nós somos participantes e estamos assentados em lugares celestiais. Gostaria de ler comigo? Vamos lá para o livro de Efésios, rapidamente. Vamos para o livro de Efésios e você perceberá isso. Livro de Efésios. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Efésios, o profeta, através da inspiração, o profeta Paulo, apóstolo São Paulo, ele começa a explicar coisas fenomenais, profundas. Você sabia hoje que não são todos os cristãos que captam a profundidade da palavra? Não são todos. Existem muitos medianos, rasos, mas existem pessoas que conseguem ser profundas na palavra, né? Mesmo sendo cristãos, até mesmo da própria e da mesma igreja, a mesma mensagem. Veja o que o livro de Efésios nos diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha só, Paulo nunca foi colocado apóstolo por um seminário, por uma escola de teologia, por uma escola de eucaristia. Nunca foi colocado por um catecismo. Paulo não. Paulo foi colocado apóstolo pela vontade de Deus. E ele está mandando uma carta aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Existe uma doutrina, um pensamento, né? Um credo, que a pessoa vira santo depois que morre. Então, se para virar santo tem que morrer, para quem que o apóstolo Paulo estava enviando essa carta? Ele disse, estou enviando essa carta para os santos que estão em Éfeso. Sabe que aqueles santos estão tudo mortos? Não. Então é uma doutrina que não bate com a palavra, entende? Depois que a pessoa morre, é só o juízo. Tudo que a pessoa tem que fazer para se salvar é em vida. Seu livre-arbítrio, seu poder de decisão, sim ou não, é em vida. Depois que morreu, não adianta missa, culto de sétimo dia, 30 dias, um ano, isso aí não adianta nada disso. Não existe purgatório.
A Bíblia não fala. Pode ser que exista na sua religião, mas na Bíblia não existe. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Amém. Versículo: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, olha só, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha só, quando Josué levou o povo para Canaã e destruiu todos aqueles reinados, aqueles Anaquins, que é os gigantes, homem de grande estatura, chamado Anaquins, filho de Anak. Tinha alguns que tinham até 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Os gigantes, homem de grande estatura, dos 2,5 metros em diante. E Josué repartiu a terra e deu a bênção para eles. Milho, criava milho aqui, trigo ali, criava olivas aqui, tinha pé de oliveira, criava uvas aqui, outros faziam, outros criavam gado, outros criavam ovelha. Então, Canaã foi repartida pela inspiração de Josué. Como que aquele homem sabia? E o profeta diz que Josué não sabia o porquê dos seus nomes, Gade, Sacar, Naftali, Zebulon, não sabia. Mas por inspiração, a mesma coisa é hoje. É Deus quem coloca as pessoas para cantar. É Deus que coloca as pessoas para tocar. É Deus que coloca as pessoas com seus dons. O Espírito Santo tem 9 dons e o fruto dele também tem 9 etapas. Então você veja que o Espírito Santo é a nossa bênção de Deus. E nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Por isso que a igreja, uma igreja equilibrada na palavra de Deus, ela não faz campanha política. Não pode misturar política com igreja, política com a Bíblia. Olha só, você lê o livro de Efésios, não tem nada. É um livro muito importante, a qual a mensagem diz que é um livro que nos coloca em equilíbrio. É o livro de Efésios. Então você vê que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A igreja equilibrada na palavra, madura na palavra, ela não depende de festa do pastel. Ela não depende de fazer bingo, de fazer sorteio, de fazer um bazar. Ela não depende disso. Ela já tem os meios das bênçãos espirituais. Ela não precisa fazer festa do pastel, festa da feijoada, festa do sorvete para arrecadar. Nós, aqui, através da liderança do Espírito Santo, temos todas as bênçãos espirituais. A igreja não é uma instituição financeira. Ela é uma instituição para dar bênçãos espirituais para as pessoas. Olha só, com todas as bênçãos espirituais, de Efésios capítulo 1, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Existe um lugar para que você seja abençoado e eu. E esse lugar é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus temos todas as bênçãos espirituais e assentos celestiais. Olha só, aonde que Paulo entra? Paulo nunca entrou a falar de eleição, de predestinação com os coríntios. Nunca. Coríntio era briga de marido e mulher, briga de enteado com a mãe e com a madrasta. Coríntio era um querendo falar língua estranha, o outro querendo profetizar, o outro querendo falar isso, o outro querendo pular, o outro ré. Veja que a igreja de Coríntio hoje, se você for analisar, existem muitas igrejas parecidas com a igreja de Coríntio. Porque é só na igreja de Coríntio que houve o problema de mulheres pregarem, que a Bíblia nunca ordenou a mulher. Só foi na igreja de Coríntio que teve problema de casamento e divórcio. Casa, descasa, não pode casar, não casa. Você vê? Porque não chegaram
a posição da igreja de Efésios. A igreja equilibrada, não tinha muitos membros, mas poderia ter bastante membros, né? Não é a quantidade de membros que eu estou falando, tá? Isso não interfere, mas é a qualidade do espírito, a qualidade do ensinamento ali, porque a mensagem propriamente diz, pregar é muito bom, cantar é muito bom, tocar é muito bom, mas ensinar a palavra está muito mais adiante. Porque o ensinamento é que faz uma criança ser bem educada. O ensinamento é que faz um bom pai, uma boa mãe. O ensinamento que traz um jovem à sua estatura correta é o ensinamento. E o livro de Efésios nos dá um grande contraste de uma igreja completamente equilibrada e ensinada na palavra. Onde não perdíamos tempo com rudimentos. Olha só. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária. Ele está dizendo que, ele está falando das nossas teofanias, ele está falando que nós éramos atributos de Deus, na mente de Deus, antes que o mundo fosse criado. Isso não é qualquer coisa. Isso não é para qualquer pessoa captar. Olha só, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora veja, não é diante das pessoas. O que você é diante das pessoas, isso é marketing. Isso chama-se reputação. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele, em Cristo Jesus. É um testemunho de Deus. Olha o 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Olha a palavra adoção aí de novo. Nós não estávamos ontem falando em Gálatas? Olha Efésios falando do assunto de adoção. Qual igreja denominacional tem um assunto desse para ensinar? Muito difícil. Isso é só da mensagem. Olha só. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a autorização, supremacia de sua vontade. Aleluia! Isso é completamente parte de um grande mistério de Cristo. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado. Olha só, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. É graça. Ele está explicando para a igreja que não adianta ter sabedoria, não adianta ter muito tempo de igreja, não adianta ter muito tempo de banco de igreja. É graça, é misericórdia, é predestinação, é eleição. Isso nasce com você. Você é predestinado para isso. Você é um atributo da palavra. Amém? Por isso que não adianta, muitas vezes, enfiar goela abaixo o que as pessoas têm que ser. Mas é muito claro que nem Deus força, mas Deus quer que você o aceite de livre e espontânea vontade. Porque senão não adiantaria ter criado você e dado escolhas. Olha que coisa bonita. Ele diz que o livro de Efésios coloca a igreja nos seus devidos lugares, em ordem. Olha outra coisa que o livro de Efésios chama a atenção, né? O livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos falar agora sobre o quíntuplo de Efésios. Quíntuplo, são 5. Quíntuplo de Efésios. Veja só. Há um só corpo, Efésios 4, 2. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha só. Um só Senhor, não é 3, não é três espíritos, 3 deuses, trindade, não é.
um só Senhor, Efésios 4, 5, uma só fé, quer dizer, uma só maneira de doutrina, uma só maneira de acreditar na palavra, que é a doutrina de Cristo. Uma só fé, um só batismo. Então, qual é o batismo verdadeiro? Em nome de Jesus Cristo. Não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso são atributos e a fórmula do batismo, mas a maneira de realizar é em nome de Jesus Cristo. Um só Deus, não é três. Né? Às vezes, se você for ler certos estatutos de algumas igrejas denominacionais, vê lá, estatuto da igreja, cremos em um só Deus, em três pessoas distintas. Não existe isso. A Bíblia diz que não existe três pessoas distintas, é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, amém, por todos e em todos vós, amém. Veja só, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Só existe um homem que teve o dom de Deus, que teve o Espírito Santo sem medida, todo em plenitude, foi Jesus Cristo. Mas os homens, a graça é dada segundo o dom, o nível de dom, a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, quer dizer, ele subiu o cativeiro do lugar. Porque antes o paraíso ficava em regiões baixas. Porque o sangue de bodes, de cordeiros, de ovelhas, só tampavam o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo não tampa o pecado, dissolve o pecado em nada. O que é isso, pastor? Você, dona de casa, você vai entender o que eu vou te falar, vou te explicar. Você pega a cândida ou hipoclorito de sódio, né, que boa, né? O que você gostaria de chamar? Cloro. E você pega o cloro ali e coloca tinta dentro do cloro. O que acontece? Aquela tinta some, é dissolvida. É a mesma coisa. O sangue de Jesus Cristo, quando o seu pecado é lançado ali dentro, não aparece mais. Por isso que a Bíblia exemplifica que os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Por quê? Porque Deus esquece os seus pecados. Uma vez o pecado confessado, o pecado arrependido, confessado, ele é dissolvido, acabou. Não existe mais pecado, né? Não é que está debaixo do sangue, não tem mais pecado. O sangue dissolveu aquilo. Veja só, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bem, aqui nós vamos parar um pouquinho. Aqui, se tivesse pelo menos escrito com letra maiúscula, homens, nós poderíamos entender que isso seria para a raça humana, porque quando usa-se o H maiúsculo, nós subentendemos que é para a raça humana, não é só o masculino. Mas aqui está bem explicado. Homens com H minúsculo significa masculino. Quer dizer, Deus nunca deu dom para a mulher ser líder, para uma mulher dominar a palavra, pregar para outra pessoa. Isso é antibíblico. Nunca deveria acontecer. O Espírito Santo em uma mulher nunca deixaria ela fazer isso. Agora veja, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão aquele que também antes tinha descido as partes baixas da terra. Que Jesus, como Pedro disse, foi pregar para as almas que morreram no tempo lá de Noé. Foi para o inferno. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir
todas as coisas. Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O que nós vamos fazer com esse quíntuplo de Efésios? O que nós vamos fazer? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Doutor e mestre, o ensinador é a mesma coisa. São 5. Mas são todos homens. Não existem mulheres pregadoras aqui, né? Então, deu dons para homens, profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Porque existe uma religião que não acredita em pastor. Diz que seu líder é um ancião, mas ancião não é um dom de Deus. Ancião é o estado cronológico de um homem velho, né? Cãs branca. Aqui está o quíntuplo de Efésios. Aqui está o quíntuplo. Nem mesmo o ministério de música pertence ao quíntuplo de Efésios, que é o pastor que toma conta da música. Agora veja, ele mesmo deu, quer dizer, quem deu os apóstolos para a igreja? Foi Deus. Foi Deus que subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu para a igreja apóstolos, deu profetas, deu evangelistas, deu pastores, deu mestre. Foi Deus que deu. O diabo não tem nada disso para te dar. O diabo só vai perverter o que Deus te deu. Mas quem deu, igreja, por exemplo, isso não é coisa do diabo, não. Igreja saiu da boca de Jesus, é coisa de Deus. Coisa do diabo é prostituição, é narcotráfico, é coisas erradas, mas igreja é coisa de Deus. Apóstolos. Por que a mensagem adoção coloca Josué em confronto com Efésios e para aqui no quíntuplo de Efésios? Quem colocou em ordem Gade? Seu ministério é plantar milho. Azer, seu ministério é plantar azeite de oliva para nós termos óleo. O Zebulon, o seu ministério é cuidar de ovelha. O Issacar, o seu ministério é tomar conta dos cabritos lá, de camelo, sei lá. Quem que fez isso? Josué. E quem que representa Josué? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu o quíntuplo de Efésio para a igreja. É claro, isso bate com a mensagem, bate com a palavra. Quem deu apóstolo para você foi o Espírito Santo. Foi Deus. Quem deu os profetas? Foi o Espírito Santo. Então, quem deu os mestres, doutor, evangelista, pastor? Foi o Espírito Santo. Para quê? Por que o Espírito Santo queria que Rubem ficasse aqui, Manassés ali, Azer aqui, Efraim aqui, Manassés aqui, José ali, Dan ali, sei lá? Para quê? Porque isso estava colocando em ordem o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Jeová, o corpo de Deus na terra prometida, que era o batismo do Espírito Santo. Então isso quer dizer que mesmo você recebendo o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, deu para você apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Foi Deus que deu. Então, muita gente diz assim, todos nós na igreja temos que falar em línguas. Não é isso não. Isso está sendo forçado. Leva você para um quartinho e fica glória, 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 glória. Que isso? Isso é forçado. O dom é dado sem arrependimento. Deus não tem pressa. Mas isso nasce com você. Às vezes o batismo do Espírito Santo
Você pode ser cheio do batismo do Espírito Santo sem sensação. Você pode ser cheio do batismo do Espírito Santo sem falar em línguas, ou pode falar também. Amém? Então, nem todos a igreja precisa falar em línguas. Todos a igreja não precisa ser profeta. Todos a igreja não precisa ser mestre. É o Espírito Santo que põe essas coisas no lugar. Por isso que é o Espírito Santo que guia a igreja. É o Espírito Santo que põe as coisas em ordem. É o Espírito Santo que toma conta das pessoas. É o Espírito Santo que toma conta do povo. Se for uma mão humana, é nicolaísmo. Se você, como membro de igreja, quer se intrometer em assuntos e forçar uma coisa dentro da igreja, toma cuidado. Esse não é o plano de Deus, mas é o plano da igreja romana. É o plano das igrejas ecumênicas. É o plano do protestantismo. As filhas da grande prostituta trabalham forçando as pessoas. Pastor, mas eu estou muito inconformado com as coisas erradas. Vai orar. Vai orar. Uma vez perguntaram para o profeta: irmão Branham, o senhor prega que não pode cortar o cabelo? Você prega, mas as pessoas... Bem, irmã, eu estou pregando. Se você conhece outro jeito melhor do que esse, me fala, porque eu não sei. O próprio profeta, que era o primaz da era Laodiceia, ele já tinha, o nosso dever é pregar. É pregar. Agora, já tem o quíntuplo de Efésios. Já tem homens dados por Deus, chamados por Deus, para quê? Vamos ler aqui a Bíblia. Então veja, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Para que serve então o quíntuplo de Efésios? Como Josué colocou ordem na igreja, como Josué repartiu a possessão de cada um, como Josué, por inspiração, colocou cada um em seus próprios ministérios laborais, assim, o Espírito Santo na igreja de Éfeso colocará tais e tais e tais para os seus devidos ministérios. Por quê? Vamos para o livro de Atos. Não era assim, vai para o Instituto Bíblico, vai lá se formar 4, 5, 7, 8 anos para ter um PhD, um curso superior, para depois pregar o evangelho. Nunca foi desse jeito, irmão. E não estou defendendo analfabetismo. Não estou defendendo indoutos. Mas eu quero dizer que isso não é regra, isso não é o ponto equilibrado. Aí o que aconteceu? Reuniu os apóstolos, orando, o Espírito Santo diz: me separa este, me separa aquele, me envia aquele. O problema é que às vezes acontece, ou a igreja não espera o Espírito Santo e envia de qualquer maneira, ou mesmo a própria pessoa se envia. É outro problema. Uns ficam aquém e outros vão além. Por isso que precisamos da verdadeira adoção espiritual. Como Josué foi incumbido de levar o povo a ser cheio, entrar em Canaã, ele foi incumbido a colocar cada um em ordem. Assim, o Espírito Santo no indivíduo, o Espírito Santo na pessoa, colocará ela em ordem. Pastor, então eu tenho que deixar tudo na mão de Deus, mas isso não é verdade, não? Sempre foi dessa forma. Se nós quiséssemos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, não precisava do Espírito Santo. Nós precisamos confiar nas nossas orações, precisamos confiar nos jejuns, na santificação e pedir ao Espírito Santo que trabalhe no quíntuplo de Efésios, porque o quíntuplo de Efésios é para aperfeiçoar os cristãos. O quíntuplo de Efésios é para
edificação do corpo de Cristo. Olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, todos da igreja vão ter uma fé só. Um só Senhor, aquilo que eu te falei, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. Mas precisa do Josué desse tempo, do Espírito Santo desse tempo, que está no livro de Efésios, o 5º de Efésios. Então, olha aqui o que traz aqui. Deus, Josué não sabendo disso, mas através da inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa. Exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus nascimentos lá atrás. Lembra que eu falei das mulheres hebreias? Como Deus tem colocado alguns da igreja através de dores de parto, às vezes é tremendo, quando uma igreja está gemendo debaixo de perseguição do mundo, de fora, crendo no Senhor Jesus Cristo, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como a era de Pentecostes. Como elas gemem e choram debaixo de dores de parto. Mas quando elas nascem, e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Então ele dá o falar de línguas, a interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dom de cura, todos os tipos de milagre. Onde a igreja está? Agora, este é o meu propósito de fazer isso. A igreja está sempre tentando levar alguém à parede. Não faça isso. Você não pode criar milho na terra de Efraim. Se você estiver em Manassés, você tem que tomar o seu lugar em Cristo. Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar em Cristo? Tomá-lo realmente. Ora, isso se torna profundo e rico quando chegamos aqui. Como que Deus coloca um na igreja para falar línguas, outro. Agora temos sido ensinados muitas vezes. Todos nós temos que falar línguas. Isso é errado. Todos nós temos que fazer isso. Não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Cada era. Então veja, cada terra foi provida e dividida através da inspiração. Aqui fala depois das mães hebreias. Mas o que eu quero dizer? Que Josué, com o Espírito Santo, agora, nesse novo pacto, nessa nova aliança, separou 5 ministérios. E esses 5 ministérios estão na Bíblia. E isso existe para aperfeiçoar a noiva de Jesus Cristo. Amém? Nem mesmo os diáconos estão nesse ministério. O diácono é uma extensão do pastorado. Não é? Talvez uma hora nós entraremos no assunto de requisitos para profeta, qualificações para apóstolo, o checklist, né, que precisa para ser um ministro, um pastor, um doutor e mestre. Vamos ver se até o tempo de explicar a mensagem, essa semana nós entraremos nisso. Mas a adoção no livro de Josué e Efésios significa: o Espírito Santo agora te pôs no batismo desse novo nascimento. E o Espírito Santo vai te inspirar para que obra você vai ser feito. Para que obra você vai. Para o que você vai fazer. Você não pode ficar se intrometendo no ofício do outro. Para que você foi chamado? Então fique na posição que você foi chamado. Porque isso é a ordem da adoção. Deus tem nos predestinados para cada tipo de ministério. Um apóstolo nasce apóstolo. Um pastor nasce pastor. Aquilo vem dentro dele. Poderia levar lá para Jeremias e dizer assim, lá em Jeremias: antes, Jeremias, que tu nasceste, eu te dei por profeta. É predestinação.
Não é porque você tem que ir estudar, não é porque você é mais inteligente que o ministro, não é porque você tem faculdade, não tem nada a ver com isso. É um dom. E esse dom é dado ao quíntuplo de Efésios. Aleluia! Quero terminar com isso aqui. Nele, digo, Efésios capítulo 11, nele, em Jesus, digo, em quem também fomos feitos herança. Herança fala de herdeiro. Herança fala de herdeiro, herdade. Herança fala de testamento. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Como que não existe predestinação? Não, eu não creio em predestinação. Mas está na Bíblia. Olha, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes, olha que importante, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, existem religiões que acreditam que o sábado é o selo do Espírito Santo. E não é. Existem religiões que falam que é o domingo. Existem religiões que falam que não, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor. O que é o penhor? A entrada. Você, quando vai comprar algo e você não tem todo o dinheiro, ou não quer pagar todo o dinheiro na hora, você dá a entrada e segura aquela mercadoria e depois vem e paga tudo. Quer dizer, Deus nos deu o Espírito Santo da promessa como um penhor, a entrada da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Então, o batismo do Espírito Santo é aquela possessão em Canaã. Quando Josué deu, você vai ficar com essa terra, com essa terra, com essa terra, com essa terra. Para nós, isso agora é o batismo do Espírito Santo. Quando Deus te dá um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, ele te dá uma terra prometida, Canaã. E nessa terra, você tem que lutar por cada centímetro dela. Não pensa que você vai vir para a mensagem e vai parar as lutas. Vai ter que lutar contra anaquins gigante. Vai ter que lutar contra amorreus, contra zebuseus, edumeus. Vai ter que lutar, porque em Canaã teve luta. Por isso que quando você recebe o Espírito Santo, o mundo passa a te odiar. Você está muito bem com seus colegas na faculdade, tá aqueles colegas que falam palavrão, falam gíria, está muito bem porque você não tem o Espírito Santo. A hora que você tiver o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai ser posto de lado. Porque essa possessão tem que haver um impacto, tem que haver uma diversidade. O mundo já não vai gostar mais de você. Então você vai ter lutas, mas esse é o penhor. Se você recebeu o Espírito Santo, você tem um penhor, você tem a entrada. Eu digo para você, e o nosso reino é no milênio. A nossa recompensa é um corpo glorificado. E já temos o penhor à disposição, que é o batismo do Espírito Santo, que é essa adoção espiritual. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar, explicar melhor do que as minhas palavras, porque Ele é o Mestre. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Shalom.